O culto que agrada a Deus é o tema da nossa conferência e nós temos falado sobre isso desde a sexta-feira à noite. E nós destacamos basicamente 3 características desse culto que agrada ao Senhor. A primeira característica é que o culto que agrada a Deus é uma extensão de uma vida inteira de serviço ao Senhor. O nosso culto não deve ser um momento estanque na nossa existência, que nada diz respeito à maneira como nós vivemos. Mas o nosso culto, a nossa reunião, deve ser a expressão do nosso amor pelo Senhor, do nosso apreço por Deus, deve ser a expressão do desejo que temos de honrar o Senhor em todos os momentos da nossa existência. E nós procuramos ver na sexta-feira como é que o culto da reunião e o culto da vida estão de alguma maneira relacionados, não é? Deus recebe o nosso culto porque ela é a extensão, ou ele é a extensão de uma vida de obediência ao Senhor em virtude da nossa relação com o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Depois nós vimos também que, ainda na sexta-feira, o culto que agrada a Deus é um culto no qual Deus é o protagonista, e não o culto no qual nós somos os protagonistas. Nós sempre temos aquela ideia de que o culto é algo que a gente faz e que Deus recebe, como se ele fosse a plateia de uma pessoa só que recebe o nosso serviço. E nós vimos que, embora seja verdade que no culto haja algo que a gente faz, que a gente entrega ao Senhor, na verdade tudo é devolução. Deus faz primeiro e então com aquilo que Deus coloca em nossas mãos, nós o servimos, nós o entregamos. Ontem, por exemplo, eu mostrei a vocês que nem as palavras corretas para adorar ao Senhor são as nossas palavras. Nós simplesmente devolvemos ao Senhor as palavras que Ele revelou a respeito de si mesmo, de nós, da relação dEle conosco, do mundo ao nosso redor. E nós vimos em terceiro lugar, depois de ver que o culto que agrada a Deus é o culto no qual Ele é o protagonista, que o culto que agrada a Deus é aquele cujos elementos e, de certa maneira, cuja forma e as circunstâncias também expressam aquilo que a sua palavra determina. Então, o culto que agrada a Deus é um culto determinado, regulado pela bendita palavra do Senhor. E nós começamos então a destacar elementos diferentes do culto e conversar um pouco sobre como é que a palavra de Deus regula a inserção desses elementos durante a liturgia. Então começamos a falar um pouquinho sobre forma desde ontem, lembrando que a forma não é tudo. Alguém pode ter uma forma de culto muito correta, mas ainda assim, em virtude de não ter a relação com Jesus Cristo, não ser guiado pelo Espírito Santo, não ser o resultado de uma vida de obediência, esse culto não tem nenhum significado e nenhum valor diante do Senhor. Falamos sobre música na primeira palestra de ontem, depois falamos sobre oração e vimos como é que essas duas manifestações nossas durante a liturgia precisam acontecer. Vimos como é que tanto a oração quanto a música são maneiras através dos quais nós nos expressamos, respondendo a Deus nos comandos que Ele nos dá por ocasião do culto público, e como é que a palavra de Deus regula o nosso canto congregacional e também as nossas orações públicas. E discutimos muitas coisas, não é, que às vezes causam-nos estranhamento, algumas coisas que são difíceis, por vezes causam divisões no contexto da igreja. Esses não são assuntos simples e fáceis, não é? Música litúrgica é sempre um assunto penoso e difícil de ser discutido. Em parte, porque nós frequentemente não nos apegamos a critérios mais objetivos,
a critérios bíblicos para discutir esse assunto. Em outra parte, por causa do nosso coração mesmo, que quer impor ou vivenciar experiências que nos atraem, que nos agradam, ao invés de fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Então, tanto o nosso coração, quanto a nossa dificuldade de lidar com o assunto mais objetivamente, às vezes anuviam a tratativa desses assuntos no contexto da igreja. Hoje nós vamos lidar com um tema ou uma questão que me parece muito importante, porque frequentemente nós os encaramos ou encaramos a nossa participação neles como algo muito passivo. Então, eu estou me referindo aqui aos sacramentos, que daqui a pouco nós vamos ver são dois, o batismo e a ceia do Senhor, e frequentemente a nossa ideia é de que esses elementos dizem respeito mais especificamente à vida daquelas pessoas que estão sendo o objeto direto deles, especialmente quando nós falamos do batismo. Então, quando a gente vê alguém sendo batizado na igreja, a nossa impressão é que a nossa participação naquele momento é de meros espectadores, ou é de pessoas que estão ali apenas visualizando o que está acontecendo, mas que não tem nenhum grande benefício com aquele momento. Na verdade, parece ser uma experiência individual no meio de uma reunião que é uma reunião de natureza pública. É claro que não é o caso da ceia, a ceia é mais comunitária, talvez a gente tenha maior facilidade de perceber como é que a gente pode ser beneficiado por esse momento, embora nem sempre esteja claro para nós a natureza dos benefícios que nós colhemos quando nós participamos adequadamente deste sacramento da ceia. Então, o nosso tema hoje é os sacramentos e o culto público, e eu quero falar um pouquinho sobre uma participação nos sacramentos que agrada a Deus. Eu vou dividir a minha palestra nesta manhã em 4 diferentes momentos, então eu quero, em primeiro lugar, definir com vocês o que são sacramentos, do que é que a gente está falando quando nós estamos falando, usando esse termo. Depois eu quero discutir um pouco quantos e quais são os sacramentos, e é importante a gente definir isso, porque há uma distinção muito significativa entre a tradição católico-romana e a tradição reformada no que diz respeito ao número e em quais são os sacramentos. Depois eu quero discutir um pouquinho com vocês a que se destinam os sacramentos, por que Deus entregou essas 2 cerimônias à igreja e quais são os alvos de Deus ao exigir que nós repetíssemos ao longo de toda a história esses 2 atos tão comuns à nossa experiência corriqueira, mas que Deus separa para se tornar experiência da sua igreja. E no final, eu quero então perguntar como é que os sacramentos devem ser corretamente celebrados por ocasião do culto público. Então nós vamos tentar responder a essas 4 perguntas durante o tempo de exposição desta manhã. Então vamos à primeira. A primeira é, afinal de contas, o que são os sacramentos, não é? Bem, a palavra sacramentos é a tradução de uma palavra latina, a palavra sacramentum, que significa simplesmente santo ou sagrado, certo? Então, sacramento significa algo que é santo ou algo que é sagrado. A ideia é de alguma coisa que é separada do uso ordinário ou do uso comum para um uso extraordinário com uma finalidade espiritual ou com um objetivo espiritual. Esse termo latino, sacramentum, por sua vez, faz referência a um termo grego que é muito utilizado no Novo Testamento. E o termo é mysterium, de onde vem a nossa palavra na língua portuguesa, mistério. Então, o sacramento é algo santo,
ou é algo sagrado, mas também é algo misterioso. O Novo Testamento usa a palavra mistério para se referir aos sacramentos. Eu acho que esse uso do termo mistério para os sacramentos indicam duas coisas a respeito dele que eu acho que a gente tem que capturar. A primeira delas é a finalidade sobrenatural de um sacramento. Sacramentos são compostos de coisas muito ordinárias. É um pedaço de pão, é um pouco de suco de uva, é água, certo? Eles são compostos de coisas muito ordinárias, que a gente está acostumado com elas no decorrer do nosso dia a dia. Mas você não pode se esquecer disso. Quando nós participamos desses elementos no contexto da comunidade da fé, eles foram separados por Deus da vida ordinária para realizar algo sobrenatural. Então, quando nós estamos participando de um batismo, vendo um batismo, ou quando nós estamos participando da ceia do Senhor, comendo do pão ou bebendo do cálice, nós não estamos vendo só um banho e nós não estamos só vendo uma refeição acontecer. Na verdade, algo sobrenatural, algo misterioso está acontecendo quando essas ações são executadas. Então, primeiro, a palavra mistério nos remete à finalidade sobrenatural do sacramento. Mas, em segundo lugar, essa palavra nos remete à relação íntima que os sacramentos possuem com a pessoa de Jesus Cristo, com a pessoa do nosso Redentor. Por quê? Porque a palavra mistério é usada no Novo Testamento para se referir a Jesus Cristo e a sua obra. Mistério no Novo Testamento não é algo que não é uma palavra usada para se referir a algo que permanece desconhecido ou misterioso, mas é uma palavra que o Novo Testamento usa para se referir a alguma coisa que estava escondido, mas que agora foi revelado de uma vez por todas. Deixa eu mostrar isso a vocês. Abram a Bíblia de vocês em Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 13. E eu quero mostrar como é que o apóstolo Paulo usa aqui esta palavra, a palavra mistério, para se referir a algo que foi desconhecido durante muito tempo, mas que agora foi revelado de uma vez por todas na pessoa e na obra de Jesus Cristo, que é o projeto redentor de Deus. Então, qual é meu ponto, irmãos? É mostrar que há uma íntima relação entre os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor, e a obra de redenção realizada por Deus em nós, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Paulo diz, a partir do versículo 1 do capítulo 3, da carta aos Efésios: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus,
a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa alegria. Então veja aqui, o apóstolo Paulo está falando do seu ministério em relação aos gentios, e ele diz que o seu ministério era revelar um mistério que estava oculto desde todos os séculos. E esse mistério tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo, com a obra de Jesus Cristo, e no caso específico aqui, com a inclusão de todos aqueles que Deus, por sua graça e misericórdia, quis transformar parte da sua família, ou parte do seu povo, unindo judeus e gentios nisso que nós chamamos ser o povo do pacto ou o povo da aliança. Então, quando nós estamos falando dos sacramentos, nós estamos falando do que, afinal de contas? De alguma coisa que é separada do uso ordinário para uma finalidade sobrenatural, diretamente relacionada à pessoa e à obra de Jesus Cristo, o nosso Redentor. A pergunta de número 162 do Catecismo Maior de Westminster pergunta exatamente o que são os sacramentos, e essa pergunta define os sacramentos da seguinte maneira. Então, se você quiser aí uma definição mais clássica, uma definição mais histórica, a definição do Catecismo Maior é a seguinte: um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo em sua igreja para, e agora preste atenção nos verbos, porque eles são muito significativos: significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto da graça os benefícios da mediação de Cristo. Percebeu quanta coisa um sacramento faz? Um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo em sua igreja para significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto da graça os benefícios da mediação de Cristo, para os fortalecer e lhes aumentar a fé em todas as demais graças e os obrigar à obediência para testemunhar e nutrir o seu amor e comunhão uns para com os outros e para distingui-los dos que estão de fora. Irmãos, nós temos nesses documentos tradicionais da nossa igreja uma grande oportunidade de aprendizado. Uma pequena resposta como essa, o que são os sacramentos, pode ser explorada em uma série de estudos bíblicos de 2, 3, 4, 5, talvez 6 meses, quiçá um ano, se cada uma dessas palavras for estudada com determinado cuidado. Eu digo sempre isso porque, lamentavelmente, no contexto da nossa igreja, em muitos lugares no Brasil, os símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster, os catecismos, eles são pouquíssimo utilizados para a doutrinação da igreja, para a compreensão das verdades da fé. E esses são, na verdade, instrumentos
absolutamente úteis, extremamente devocionais para a nossa compreensão daquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Então, para encerrar a resposta a essa primeira pergunta, afinal de contas, o que é um sacramento? Um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo em sua igreja, para significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto da graça os benefícios da mediação de Cristo, para os fortalecer e lhes aumentar a fé em todas as demais graças e os obrigar à obediência, para testemunhar e nutrir o seu amor e comunhão uns com os outros, e para distingui-los dos que estão de fora. Então, isto é um sacramento. Agora, a pergunta é: quantos e quais são os sacramentos? O catolicismo romano sustenta que existem 7 diferentes sacramentos, não é isso? Quais são eles? O sacramento do batismo, o sacramento da confirmação, também chamado de crisma, o sacramento da Eucaristia, ou da ceia do Senhor, o sacramento da penitência, também chamado de reconciliação, o sacramento da unção dos enfermos, às vezes chamado de extrema unção, o sacramento da ordenação e o sacramento do casamento. Então, são 7 diferentes sacramentos afirmados pela tradição católico-romana. Desses, contudo, a tradição reformada reconhece apenas 2, certo? E por que é que a tradição reformada reconhece apenas 2 sacramentos? Ora, porque uma das condições para que algo seja um sacramento é o fato dele ter sido instituído diretamente pelo Senhor Jesus Cristo em sua igreja. Vocês perceberam na definição que eu li anteriormente que um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo em sua igreja. Então, a pergunta fundamental é: quando nós olhamos para o texto da Escritura Sagrada, que é a nossa única regra de fé e de prática, quantas cerimônias nós encontramos sendo instituídas diretamente por Cristo em sua igreja? Apenas 2. A primeira delas é a cerimônia do batismo, ou sacramento do batismo, que Jesus Cristo institui na famosíssima passagem conhecida como a Grande Comissão, lá em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, onde nós lemos o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E ele termina dizendo: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o batismo é claramente instituído por Jesus Cristo, quando, antes de ser assunto aos céus, ele delega aos seus discípulos, como representantes da igreja, a nossa missão. Qual é, afinal de contas, a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Fazer discípulos de Jesus Cristo. Nós existimos para isso, irmãos. Nós podemos fazer qualquer outra coisa. Se nós não estivermos fazendo isso, nós não estamos cumprindo a razão pela qual Jesus Cristo nos deixou neste mundo. Porque a igreja é, essencialmente, uma comunidade de discípulos e uma comunidade de discipulado, onde pessoas são inseridas no corpo de Cristo e treinadas para viver em imitação de Cristo ao longo da sua existência.
E o batismo nada mais é do que esse sacramento de introdução, esse sacramento de ingresso no povo do pacto. Como é que alguém passa a fazer parte da igreja? Ora, ele passa a fazer parte da igreja quando ele recebe o sacramento do batismo. Eu gosto sempre de dizer isso porque a gente pode imaginar que Jesus está mandando a gente sair aqui jogando água na cabeça de todas as pessoas simplesmente, né? Quando ele diz, ide por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os. A ideia do batismo aqui é muito mais complexa e mais ampla do que simplesmente o ato em si. Não é simplesmente jogar água na cabeça das pessoas. Fosse assim, nós cumpriríamos bem essa ordem, saindo cada um com a garrafinha aí, não é? Encontrando as pessoas na rua e jogando água na cabeça delas. Mas não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é, vocês cumprem a missão que eu dei, quando depois de proclamarem o evangelho a pessoas que não me conhecem, vocês inserem essas pessoas num contexto comunitário que é favorável ao desenvolvimento espiritual dessas pessoas. A gente acha que a nossa missão termina quando alguém se converte. Ei, não é verdade isso. A nossa missão começa quando alguém se converte. Quando alguém se converte, então a igreja agora tem a missão de ser o ambiente favorável para o desenvolvimento espiritual desta pessoa. E o batismo é o meio através do qual nós declaramos que alguém é recebido e agora é parte dessa família, onde ela vai crescer no conhecimento de Deus e aprender a ser um imitador do seu Senhor, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, o batismo é um desses sacramentos que foi ordenado por Jesus Cristo. Mas há um segundo, e o apóstolo Paulo fala sobre ele em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 até o versículo 26, uma passagem que vocês estão carecas de conhecer, como a anterior, porque ela é muito utilizada por ocasião da ministração do sacramento da ceia. E Paulo diz ali, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E, irmãos, de fato, essas duas coisas são coisas muito ordinárias para nós, não é verdade? Quantas vezes você toma banho ao longo do dia? Quantas vezes você toma banho ao longo do dia? Alguns mais, outros menos, né? É isso aí. Mas geralmente a gente toma pelo menos 1 ou 2 banhos todos os dias, nós que somos brasileiros. Alguns tomam até mais de 2 banhos ao longo de um dia. Nós estamos acostumados com essa cena, a cena de nos banharmos, não é? Às vezes nós vamos a um clube e aí temos lá uma piscina. E o que acontece ali? Várias pessoas estão se banhando em um mesmo ambiente. Isso é comum, é algo do nosso dia a dia. Quantas vezes você come durante o dia? Quantas refeições você faz durante o dia? Mais uma vez, alguns mais, outros menos, não é verdade? E isso é mais fácil de perceber do que a quantidade de banho que a gente toma, não é verdade? Quem come mais e quem come menos. Não é verdade. Às vezes, o nosso peso não está diretamente relacionado à quantidade de comida que nós ingerimos, não é? Mas o fato é que nós comemos 2, 3, 4, 5 vezes ao dia. Dizem alguns estudiosos que o ideal é a gente comer de 3 em 3
horas, não é verdade? Embora essas coisas vão mudando na medida em que o tempo passa. Mas a última vez que eu fui a uma nutricionista, deve ter um bom tempo, ainda era esse o padrão científico, de que a gente tinha que comer de 3 em 3 horas para manter bem o nosso corpo, informado de que ele inclusive não precisa reter energia, pode gastar energia, porque a gente está entregando para ele o suprimento necessário que ele tanto precisa. Então vejam só, o que são os sacramentos? Um banho e uma refeição, é isso, é um banho e uma refeição, que Jesus Cristo tira da vida ordinária e comum, para atribuir um sentido, um significado espiritual e usar sobrenaturalmente para nos comunicar os benefícios da sua pessoa e da sua obra. Mais uma vez, eu repito aquilo que disse ontem, o culto é um instrumento através do qual Deus molda o nosso caráter. Não é algo que a gente está fazendo primariamente, mas é algo que Deus está fazendo. E é por isso que ao longo da história, a igreja tem repetido há mais de 2000 anos, esses dois atos. O ato de dar um banho nas pessoas que se achegam tendo se convertido, e o ato de comer juntos com certa regularidade e frequência por ocasião desta reunião, que é o culto público. Então, até aqui a gente já sabe o que são os sacramentos, a gente já sabe quais são os sacramentos que Jesus Cristo ordenou que nós realizássemos, o batismo e a ceia do Senhor. Então agora a terceira pergunta da manhã é: a que se destinam os sacramentos? Ou qual é a finalidade deles? Por que Jesus Cristo exigiu que ao longo de toda a história nós realizássemos esses dois atos, ou esses dois dramas por ocasião das nossas reuniões? Então, a definição que eu propus da pergunta 162 do Catecismo Maior nos ajuda a entender isso exatamente através dos verbos que a pergunta ou a resposta usa. Então, o primeiro verbo que a resposta usa é significar, certo? Deus estabeleceu os sacramentos a fim de que eles significassem alguma coisa. Então, esses atos externos, eles apontam para alguma coisa relacionada à obra redentora de Cristo. É por isso que muitos estudiosos costumam definir um sacramento, e talvez você já tenha ouvido essa definição, como um sinal visível de uma graça invisível. O sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Então ele é um ato externo que está se referindo ou significando uma verdade espiritual. E o meu ponto aqui é que nós jamais conseguiremos participar bem de um sacramento se nós não estivermos atentos às realidades espirituais que eles significam. Se nós olharmos uma pessoa sendo batizada, se nós olharmos a ceia do Senhor sendo ministrada, e não vier à nossa mente e coração a coisa simbolizada por esses atos, nós jamais conseguiremos participar desses momentos de maneira satisfatória. Então, a pergunta é: quais são os atos espirituais ou as realidades espirituais sobrenaturais significadas pelos sacramentos? O batismo significa o lavar regenerador do Espírito Santo. Aquilo que nós chamamos de regeneração, que é o momento sobrenatural
em que, estando morto, um pecador recebe vida por meio da ação do Espírito Santo. E ele é então purificado de todos os seus pecados quando responde com fé à regeneração realizada pelo Espírito Santo de Deus. Todas as vezes em que alguém é batizado, é o lavar regenerador do Espírito Santo que está sendo comunicado ou simbolizado. Pastor, mesmo quando nós presbiterianos batizamos uma criança, nós estamos comunicando o lavar regenerador do Espírito Santo? Sim, nós estamos comunicando esse lavar regenerador do Espírito Santo. Não necessariamente como algo que já aconteceu, mas como algo que nós cremos que haverá de acontecer em virtude da presença dos nossos filhos no pacto ou na aliança. A verdade de que os nossos filhos pertencem ao Senhor. Então nós estamos de alguma maneira comunicando esta verdade. Algumas pessoas criticam os presbiterianos pelo batismo de crianças, dizendo que nós não deveríamos realizar este ato. E eu chamo a sua atenção para aquilo que nós temos dito desde a última sexta-feira aqui. O culto não é sobre algo que nós fazemos. O culto é sobre algo que Deus faz. Quando nós batizamos alguém, nós fazemos isso crendo naquilo que Deus prometeu que haveria de fazer, ou naquilo que nós já vimos Deus cumprir no seu ato de promessa na vida de uma pessoa. Então, o batismo aponta para o lavar regenerador do Espírito Santo. Todas as vezes que você vir alguém sendo batizado, lembre-se disso. Ela foi purificada pelo Espírito Santo de Deus. Está sendo agora inserido no povo do pacto, porque os seus pecados foram de uma vez por todas perdoados. E posso dar uma outra sugestão? Lembre-se de que você foi batizado um dia. O batismo das outras pessoas deveria nos remeter ao fato de que aquilo que aconteceu com ela, um dia aconteceu conosco. Um dia o Espírito Santo invadiu o nosso coração, abriu, arrombou as portas e nos deu a graça de crer em Cristo Jesus. Todas as vezes em que você vir um batismo acontecer no culto público, portanto, você tem diante de você um momento de gratidão a Deus por ter um dia invadido o seu coração com o lavar regenerador do Espírito Santo. Isso diz respeito ao que Deus está fazendo por ela, mas diz respeito também ao que Deus está fazendo ou fez por você. Se o batismo significa a regeneração, o que significa a ceia? A santificação. Aquilo que Deus está fazendo em nós, no sentido de aperfeiçoar a nossa vida com Ele. Você já parou para pensar por que o batismo acontece apenas uma vez, mas a Santa Ceia se repete? Todo mês a gente ceia e come do pão e bebe do vinho. Por que o batismo é só uma vez, mas a Santa Ceia se repete várias vezes? Simples, porque a regeneração acontece apenas uma vez, mas a santificação é um processo, por meio do qual nós crescemos na medida em que somos continuamente alimentados pela pessoa de Jesus Cristo. Cristo é a nossa comida, Ele é a nossa bebida. Ele disse: quem não beber do meu sangue, quem não comer do meu corpo, não terá vida em mim. E como é que nós crescemos na fé? Nós crescemos na fé nos alimentando da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Então a ceia aponta para a verdade de que nós não temos nutrientes espirituais vindos de nós mesmos.
para que nós cresçamos na fé, nós dependemos da alimentação que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Se a pregação da palavra, ou se a pregação é a palavra entregue aos nossos ouvidos, eu costumo dizer que a mesa do Senhor é a palavra entregue à totalidade dos nossos sentidos. Veja como Deus é bom para conosco. Ele nos dá frequentemente a palavra sendo proclamada para que nós cresçamos ao ouvi-la. Mas Ele, vez após vez, também estende diante de nós a sua mesa, para que nós vejamos a sua palavra, para que nós toquemos de alguma maneira algo que aponta para a sua palavra, para que nós venhamos a comer e a tomar a palavra de Deus, a fim de que a palavra de Deus adentre o nosso coração. Então, em primeiro lugar, os sacramentos significam algo, e você não vai conseguir experimentá-los bem se não tiver claro isso para você. A regeneração do Espírito, a santificação por meio da alimentação constante do Filho de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Mas há um segundo verbo naquela definição. Os sacramentos servem para significar, mas preste atenção, eles também servem para selar. Eles são um selo. E qual é a imagem que nós temos aqui de um selo? É a imagem da propriedade. Selo aqui é de propriedade. Naquela época, quando um rei, por exemplo, queria enviar uma carta e queria deixar claro que a carta era enviada por ele, então ele selava com o seu anel. Talvez o mais próximo disso para nós, na nossa cultura aqui, seja o que acontece na agropecuária. Quando alguém compra o gado, e aí ele vai lá e bota a marca dele em um gado, não é? Ele coloca as iniciais do seu nome, ou do nome da sua fazenda, ele marca aquele animal. E aquilo ali é um selo de propriedade, que diz, ele me pertence. Eu haverei de cuidar deste animal e levá-lo a bom termo. Veja só, o que a resposta à pergunta 162 diz, é que os sacramentos são selos. Selos através dos quais Deus reafirma a posse dele em relação a nós, de que nós pertencemos a ele e que, portanto, isso aqui é muito importante, as promessas que ele fez a nós como seu povo haverão de se cumprir. Aqui talvez seja interessante pensar no paralelo entre a circuncisão e o batismo. Lembra quando a circuncisão nasce? Deus tinha feito uma promessa a um homem chamado Abraão. A promessa de que ele daria a ele uma terra, ele peregrinaria em direção a essa terra, e Deus daria a ele também uma descendência. Abraão era um homem já velho, a sua esposa Sara era estéril, e então Abraão tem muita dificuldade de confiar na promessa do Senhor, crer na promessa do Senhor. Isso acontece em Gênesis capítulo 12. Quando chega em Gênesis capítulo 15, Deus dá a Abraão um sinal visível, mas temporário, do seu compromisso com ele. Deus realiza uma cerimônia de estabelecimento de aliança. Ele picota os animais, queima esses animais, e ele e o próprio Deus passa no meio desses animais, estabelecendo uma aliança com Abraão, dizendo que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a minha promessa, a minha palavra. Curioso, naquele período, quando se estabelecia uma aliança, as duas partes passavam por entre esses animais picotados. Era como se a gente dissesse, estamos comprometidos de que vamos cumprir a nossa palavra nessa aliança.
Mas em Gênesis capítulo 15, Abraão não passa por entre os animais picotados, é Deus quem passa, porque a aliança é unilateral da perspectiva do seu estabelecimento e da sua manutenção. É Deus dizendo: Abraão, eu cumprirei as minhas promessas, mesmo que você não seja capaz de cumprir as suas. Eu estou dando a você a minha palavra. Então, Abraão tem uma primeira cerimônia visível. Mas quando chega em Gênesis 17, então Deus dá a Abraão um selo ou um sinal visível permanente, que é a circuncisão, que consiste basicamente na retirada do prepúcio do órgão genital masculino. E lembra que a promessa de Deus a Abraão tinha a ver com o quê? Com um descendente. Abraão teve tanta dificuldade de acreditar que Deus cumpriria a sua promessa, que ele tentou dar o jeitinho dele, lembra? A gente faz isso de vez em quando também, como Abraão. Falou: vamos fazer o seguinte, Sara, esse filho não vai vir através de uma relação entre nós dois, vamos combinar aqui. Na verdade é Sara que dá a ideia, né? Ela que dá a ideia: pega a minha serva Agar, faz um filho com ela, e ele vai ser o filho da promessa, porque se depender de Deus trabalhar em nós aqui para isso acontecer, isso jamais haverá de acontecer. E Deus tinha colocado no órgão genital de Abraão, por meio do qual a sua descendência seria produzido, o selo da sua promessa. Todas as vezes que Abraão olhava para o seu órgão genital, ele via o sinal da promessa de Deus: eu vou te dar um filho, eu vou te dar um filho. Lá estava, esse era o selo da promessa do Senhor. E ao longo de toda a história, os judeus repetiram esse ato para lembrar da vinda de um filho, que haveria de ser o cumprimento da promessa do Senhor, que não era imediatamente o filho de Abraão, nem um filho de nenhum dos judeus que ali estava, mas o filho do próprio Deus, que veio ao mundo por ocasião da encarnação. Então, sacramentos são sinais que selam a promessa de Deus, funcionam como garantia de que Deus haverá de cumprir a sua promessa. Lembra do texto que a gente leu agora há pouco de 1 Coríntios? Paulo diz que todas as vezes que nós comemos a carne de Jesus Cristo, bebemos o sangue dele por meio da ceia do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, a ceia nada mais é do que um selo de garantia de que Deus haverá de cumprir as suas promessas com respeito a novos céus e nova terra, como as promessas feitas anteriormente a Abraão. Então, os sacramentos, tanto o batismo quanto a ceia, são selos. E eles devem nos remeter às promessas do Senhor. Todas as vezes que você vê um batismo sendo realizado, você deve olhar para ele e dizer: Deus está cumprindo o seu plano. Ele prometeu que ia construir um povo para si. Esse negócio começou com uma semente, lá na Palestina, através de 12 homens, sem grandes recursos, que ele chamou, a quem ele ordenou: e vão por todo mundo e preguem a minha palavra. E prestem atenção, irmãos, 2024 anos depois, a palavra do Senhor Deus está alcançando pessoas em Colatina, no Espírito Santo. Olha o que Deus está fazendo. Quando nós vemos um batismo, nós devemos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, Tu és fiel, Tu cumpres a Tua promessa. Ao longo da história, o Senhor tem sido leal às promessas que o Senhor realizou. Quando nós vemos a ceia ser ministrada, a lembrança do que Ele fez durante a sua primeira vinda nos remete à promessa da segunda. Então, um sacramento significa algo, um sacramento sela algo,
Um sacramento, atenção a isso, promove a experiência desses benefícios espirituais. O verbo que a definição usa é: confere aos que estão no pacto os benefícios da graça de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há muitas pessoas que acreditam que ver um batismo, participar de um batismo, ou tomar parte nos elementos da ceia, é só algo que comunica a nossa memória, a lembrança de alguma coisa. Para muitas pessoas, eu acredito, muitos de nós inclusive, a ceia não passa de um teatro que a gente realiza para relembrarmos aquilo que um dia Jesus Cristo fez por nós. Mas lembra da promessa de Jesus Cristo? Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele disse que quando nós realizamos sacramentos como o sacramento da ceia do Senhor, nós manifestamos de alguma forma a presença dele. Calvinistas como nós não creem que a ceia seja apenas uma lembrança, apenas um memorial, apenas um teatro. Nós cremos que de maneira sobrenatural nós temos contato com a pessoa de Jesus Cristo por ocasião da ceia do Senhor. Atenção, quando Jesus Cristo partiu o pão e deu aos discípulos, ele falou uma frase que a gente não pode se esquecer. Ele disse: isto é o meu corpo. Ele não disse: isto simboliza o meu corpo. Ele disse: isto é o meu corpo. Veja só, nós não cremos, como creem católicos romanos, que há uma transformação substancial no pão. O pão deixa de ser pão e se transforma em outra coisa, que é o corpo de Jesus Cristo. Nós não cremos na transubstanciação, mas nós cremos que pela presença espiritual dele conosco, quando nós tomamos o pão e bebemos o cálice, de uma maneira sobrenatural, nós somos apropriados pela palavra de Deus. Da mesma maneira como nós somos apropriados pela palavra de Deus, quando recebemos com fé a voz de Deus por ocasião da pregação do culto público. Quando alguém prega e nós recebemos com fé a palavra, o que acontece é que a palavra nos, para usar o verbo do momento, nos empodera. Nós somos empoderados pela palavra de Deus, quando nós ouvimos e recebemos com fé essa palavra. A mesma coisa acontece quando nós participamos com fé do sacramento da ceia. Quando nós comemos aquele pedacinho de pão, que eu particularmente acho pequeno demais, podia ser maior, né? Não é verdade? Que pãozinho pequenininho. Agora inventaram uma bolachinha desse tamanho assim, que às vezes vem junto já, que pior ainda, não dá nem para a gente sentir o gosto do negócio, não é? Do corpo de Jesus Cristo, que foi esmagado por nós, ferido por nós. Então, eu preferiria que fosse um pãozinho maior, né? Um pão maior, talvez um pouquinho mais de suco de uva também. Se for vinho, não pode ser muito, certo? Em alguns lugares, celebra-se com o vinho, como celebrou-se ao longo de toda a história da igreja e mesmo naquela ocasião. Mas quando nós tomamos o pão e bebemos o vinho, de maneira sobrenatural, nós somos empoderados pela palavra de Deus. A nossa fé é fortalecida, o nosso amor pelos irmãos é aumentado, a nossa esperança cristã é firmada quando nós participamos deste sacramento. Vejam só, a resposta de número 161 do Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte:
que os sacramentos tornam-se meios eficazes de salvação, não porque tenham qualquer poder em si, nem qualquer virtude derivada da piedade ou da intenção de quem os administra, mas unicamente pela operação do Espírito Santo e pela bênção de Cristo que os instituiu. Então, para que servem os sacramentos? A que se destinam os sacramentos? Se destinam a significar os benefícios da mediação de Cristo, a selar as promessas e esses benefícios do Senhor, a conferir os benefícios espirituais conquistados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E finalmente, diz a definição, um sacramento serve para distinguir a igreja do mundo. Ao mesmo tempo em que os sacramentos são um sinal de unidade, por que eles são sinal de unidade? Ora, porque quando nós batizamos alguém, nós estamos dizendo, aqui está alguém que a partir de agora é membro da nossa família. Nós o chamamos de irmão. Quando nós montamos a mesa da ceia do Senhor, por que isso é símbolo da nossa unidade? Ora, porque nós estamos dizendo, nós comemos juntos, nós metemos a mão no mesmo prato para comer do mesmo pão e do mesmo vinho. Talvez para nós isso não signifique muito, porque a gente está acostumado em almoçar em praça de alimentação de shopping, do lado de gente que a gente nunca viu, não é verdade? Mas naquela época não era assim. Tanto é que quando Jesus tomou uma refeição com pessoas que eram consideradas impuras pela religiosidade da sua época, o que aconteceu com ele? Ele foi acusado de comer com os pecadores, porque comer junto significava comunhão. Quando a gente monta uma mesa e come junto, o que nós estamos dizendo é, nós somos essa família, que comemos do mesmo pão, que bebemos do mesmo cálice. E eu não sei se você sabe, até os anos 20 no Brasil, era no mesmo. Não se celebrava ceia com pãozinho cortado e cálice separado. Celebrava-se ceia com um único pão. Já viu aquele pão sovado bonito? Né? Um único pão, em que cada um tirava o seu pedaço, e um único cálice. Meio nojento, né? Foi por isso exatamente que foi substituído. Mas era um único cálice, que o pastor segurava aqui na frente, e aí fazia-se uma fila, e cada um dava a sua bicada no copo. É isso. Nojento, né? Mas por que se fazia assim? Por causa da dimensão simbólica. Era o símbolo da nossa unidade. Aí você diz, pastor, você está propondo que a gente volte a esse modelo? Não, irmãos, não estou propondo não. Não é só por uma questão de nojo, é por uma questão sanitária, obviamente, que essa mudança aconteceu. Mas a gente não pode perder de vistas o princípio de que o sacramento da ceia é um símbolo da nossa unidade. Aliás, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, existe uma expressão que eu entendo, ele dá uma orientação, que é muito mal compreendida. Paulo diz que quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A maioria das pessoas entende que o apóstolo Paulo está falando de discernir o significado do sacramento. Discernir o corpo significaria o pão que é símbolo do corpo de Jesus Cristo. Na minha opinião, não é isso. Por quê? Primeiro, Paulo fala de come e bebe.
come e bebe sem discernir o corpo. Se ele está querendo falar do elemento da ceia, e ele botou come e bebe, ele deveria ter falado corpo e sangue, certo? Mas não é isso que ele faz. Ele diz, quem come e bebe sem discernir o corpo. Minha pergunta é, que corpo é esse que Paulo diz que tem que ser discernido? O corpo de Cristo, que é a igreja. Lembra por que Paulo escreve aquelas orientações da ceia do Senhor para a igreja de Corinto? Porque a ceia se dava no meio de uma refeição. E o povo da igreja estava chegando na refeição, estava cada um pensando em si mesmo, empanturrando e comendo a sua comida, enquanto as pessoas que tinham certa dificuldade de chegar à mesa estavam ficando sem comer. E Paulo olha e fala, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, não. Por quê? Porque a divisão que existe entre vocês revela que vocês não entenderam que a ceia é símbolo da unidade do corpo de Cristo. Vai comer na sua casa, diz Paulo. Cada um vai comer na sua casa. Aqui não é lugar de ficar se empanturrando, não. Enchendo o pandu de pão e de vinho, não. Aqui é lugar de considerar a unidade do corpo de Cristo, diz Paulo. Quem bebe e quem come, sem discernir que a unidade da igreja está sendo celebrada nessa ocasião, come e bebe juízo para si. Então veja, o sacramento da ceia é um símbolo de unidade. Ao mesmo tempo, o sacramento é um símbolo de diferença. Por quê? Porque todos podem participar do culto que é público, não é verdade? Hoje à noite, às 7 horas, nós vamos nos reunir. E quem estiver aqui poderá participar do culto público. Eu não sei se haverá ceia hoje à noite, mas, então haverá. Mas se houver ceia, ou haverá ceia, apenas aqueles que são membros da igreja poderão participar. O reverendo Tiago, ao ministrar a ceia, ele vai abrir a mesa e vai dizer, essa não é a mesa da igreja presbiteriana de Colatina, é a mesa do Senhor. Portanto, se você é membro de outra igreja evangélica idônea, você é convidado da gente para participar dessa mesa. É símbolo da nossa unidade. Mas ele também vai cercar a mesa, como pastor sério que eu sei que ele é. E ele vai dizer, se você ainda não tem um compromisso com Jesus Cristo, se você ainda não é membro de uma igreja evangélica idônea, então essa mesa não é para você. Não participe dela, porque quem participa dela, desta maneira, come e bebe juízo para si. Então, o sacramento, ele existe para distinguir o povo de Deus daquele que não é o povo de Deus. E afirmar a nossa unidade diante do Senhor. A pergunta final, então, já que estamos avançando ali no nosso tempo, é como é que os sacramentos devem ser celebrados, não é? E essa é uma pergunta importante, até porque, lembrem-se, os reformados têm apontado a correta administração dos sacramentos como uma das marcas da verdadeira igreja. Quais são as marcas da verdadeira igreja? A fiel pregação do Evangelho, o correto exercício da disciplina eclesiástica e a correta administração dos sacramentos. Então, como é que tem que ser o batismo? Bem, aqui, muitas pessoas variam, né? Aqui há opiniões diferentes. Então, há pessoas, por exemplo, que entendem que tem que dar um mergulho, tem que dar um caldo, né? Se não der um caldo, não foi batismo. É o que acontece com irmãos imersionistas, por exemplo. Outros entendem que um caldo não é necessário. Qual é a coisa mais importante? Nós estamos entre eles. É que o elemento esteja presente lá. E qual é o elemento do batismo? A água. Quanta água? Bem, essa é uma questão para nós, que somos presbiterianos aspersionistas, algo indiferente. Para imersionistas, isso é algo mais importante, e frequentemente eles entendem que pessoas que foram batizadas por aspersão não foram batizadas.
Não é que eles têm que ser rebatizados, dizem, né? Eles não foram batizados, portanto precisam ser batizados novamente. Graças a Deus, irmãos, entre reformados brasileiros, essa é uma definição que não tem causado grande impacto no sentido de dividir a igreja. Nós temos muitos amigos, por exemplo, batistas, imersionistas, que caminham conosco dentro da nossa tradição, não é? E isso para nós é uma distinção ou uma divisão secundária e não uma divisão primária, não é? Eu costumo brincar com eles que o problema deles é que eles precisam de água demais para batizar gente de menos. A gente presbiteriano com um pouquinho de água desse aqui resolve a nossa vida e batiza umas 1.500 pessoas, não é verdade? Então, é a maneira como a gente às vezes lida com essa questão. Então, sabemos que o primeiro elemento aqui é que o batismo precisa ser realizado com água. O segundo aspecto importante que também está presente na maneira como ele deve ser celebrado, é que ele deve ser celebrado mediante um prévio exame de fé. Ou seja, o que significa o batismo? Significa, sou um cristão. Então, pesa sobre os ombros dos pastores da igreja avaliar esta questão. E posso dizer a vocês, irmãos, não é nem um pouco fácil. É uma tarefa muito difícil. Uma das mais difíceis que Deus atribuiu a pastores de igreja. Porque a gente não tem um detector de crente, né? Seria ótimo se tivesse. Passa no aparelhinho, aí deu lá, 80% crente, 60% ímpio. Não tem jeito, né? Porque crente é de verdade. Vejam, nós não temos como detectar isso. Mas a Bíblia diz que a nossa vida é uma expressão do estado do nosso coração. Então, avaliando a vida das pessoas, aquilo que as pessoas dizem, lembra do que Jesus diz? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós temos uma ideia, se estamos falando de alguém que de fato nasceu de novo. Então, desconfie sempre de igrejas que batizam muito rapidamente as pessoas, que anunciam o evangelho em um dia e imediatamente já dizem, quer ser batizado? Vai ter um batismo aqui agora, vem aqui. Esse exame prévio de fé precisa, de certa maneira, acontecer. E a terceira característica da ministração correta de um batismo é a fórmula trinitária. Ou seja, o batismo precisa acontecer como Jesus Cristo exigiu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, com água, mediante exame prévio de fé e na fórmula trinitária. E a ceia do Senhor? Bem, com pão e vinho, esses são os elementos da ceia do Senhor. Eu sei que sempre tem alguém que quer discutir esse negócio, né? E se chegar numa tribo indígena, que não tiver acesso ao pão, pode usar mandioca, ou pode usar outra coisa que não seja o suco de uva, o vinho, etc. Pode suco de uva ou não vinho. Irmãos, vamos trabalhar aqui com o básico. Pão e fruto da videira, certo? É isso que Jesus Cristo disse que deveríamos usar para simbolizar, neste momento, seu corpo e o seu sangue. Segundo, a ceia deve ser celebrada mediante um autoexame. Então agora não é mais o conselho que examina você, mas é você que se autoexamina pela palavra de Deus. Se autoexamina. E pergunta, por exemplo, se você está discernindo o corpo, trabalhando pela unidade da igreja, vivendo em comunhão com Deus. Uma prática muito comum, que não está certa, é as pessoas se autoexaminarem, perceberem que tem algum problema que precisa ser resolvido, e então, ao invés de resolver o problema, se absterem da ceia do Senhor. Olha só, irmãos, tem base bíblica para isso não, viu? Esse negócio de se autoexaminar, perceber que eu tenho um problema de relacionamento com o irmão que eu tenho que resolver, aí eu falo assim, como eu não quero resolver esse negócio, então é melhor eu não participar da ceia. Essa é uma opção que não está dada pela Escritura. O que a Bíblia diz é, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice.
Ou seja, você percebeu um problema de relacionamento, você está ferindo a unidade da igreja, então você vai lá e resolve, e participa da ceia do Senhor. Entende? Não há outra opção. O autoexame é feito com base nos princípios da revelação de Deus. E a nós não foi dado o direito de decidir como é que a gente vive. A gente vive debaixo da orientação da Escritura Sagrada. Em terceiro lugar, além de com pão e vinho e mediante autoexame, a ceia precisa ser realizada em ambiente de unidade. Em ambiente de unidade. Eu, lamentavelmente, já ouvi, por exemplo, casos de igrejas em que pessoas não tomavam o pão ou o cálice da mão de um determinado presbítero. Não é? Não, da sua mão não pego não, manda outro vir aqui. Não é? Bem, uma igreja como essa, irmão, tinha que parar tudo. Entendeu? Tinha que parar tudo. E dizer, nós não estamos habilitados a celebrar isso aqui hoje não. Nós temos que resolver esses problemas primeiro. Mas, lamentavelmente, eu já vi isso acontecer. E esse não é o ambiente propício para a celebração do sacramento da ceia. A bênção do Senhor não está onde esse tipo de coisa acontece. E em quarto e último lugar, em ambiente protegido. A mesa do Senhor não é senão para os filhos do Senhor. E nós precisamos então proteger esse momento, que é um momento importante. O que a Bíblia diz sobre quem toma parte nesse momento de maneira inadequada é que ele come e bebe juízo. Então, a nós cabe inclusive proteger as pessoas de serem alvo do juízo do Senhor. Quando isso acontece, irmãos, esse tipo de celebração acontece, quando a gente entende o que acontece no sacramento, está sendo simbolizado, que ele é um momento em que nós temos comunhão visível, sensorial com a palavra de Deus. E quando nós seguimos esta forma que eu acabei de mencionar aqui, nós somos alimentados de Jesus Cristo. A fé da igreja é fortalecida, o amor de uns pelos outros no contexto da igreja é firmado e a esperança cristã também é fortalecida de alguma maneira. Eu oro e faço votos de que o tempo que passamos juntos aqui nesta conferência ajude você a adorar melhor o Senhor por ocasião do culto público. Que você entenda melhor quando você vir alguém sendo batizado, quando você vir a mesa do Senhor sendo posta, que essas verdades encham o seu coração, estimule você a participar corretamente e seja o meio através do qual você vai ser abençoado pelo Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.